This meeting is being recorded. Olá, sejam bem-vindos ao webinar Otimização de sua infraestrutura e agilidade no desenvolvimento de novas aplicações. Um evento promovido pela Atrio TI e a Pars, distribuidor Red Hat. Meu nome é Walter Ribeiro, sou diretor da Atrio, um Red Hat Advanced Business Partner. Hoje, vamos falar sobre Red Hat Enterprise OpenShift, líder mundial em plataforma empresarial Kubernetes. Com a crescente demanda por entregar aplicações de qualidade cada vez mais rápido, a solução é a adoção do DevOps e o OpenShift é a solução ideal para ele apoiar nesse caminho. Nas últimas semanas, fiz algumas chamadas para o evento no LinkedIn e me baseei em 3 pontos. Primeiro, tenha consistência em todas as infraestruturas. O Red Hat OpenShift oferece uma plataforma de aplicações consistente para o gerenciamento de aplicações existentes, modernizadas e nativas em nuvem, executadas aí em qualquer nuvem. Segundo, desenvolva aplicações inovadoras com rapidez. Desenvolva com mais rapidez com uma plataforma Kubernetes completa para criar, testar, implantar e executar aplicações. Terceiro, execute e gerencie aplicações em qualquer ambiente. Aproveito aqui para dar os parabéns aí a toda a equipe da Pars que vem colecionando aí prêmios pela excelência no trabalho de suas equipes, tá? No final do ano passado, quando fizemos um outro webinar aí referente ao padronização de sistema operacional e segurança com Red Hat Enterprise Linux, a Pars tinha acabado de receber o prêmio como distribuidor número 1 da Red Hat Brasil, tá? E até eu brinco agora que, vamos dizer que esse ano a régua subiu, né? Então, o reconhecimento que era dos gestores da Red Hat Brasil, agora veio da equipe de Latam. E no último Red Hat Latin American Partner Conference, que aconteceu esse mês, a Pars foi reconhecida na categoria Growth, tá, como o distribuidor que mais cresceu e agregou valor ao canal ao longo de 2021. Ou seja, como eu escrevi há pouco tempo em uma publicação no LinkedIn, a Pars é uma empresa que conhece o verdadeiro significado da palavra parceria, apoiando seus parceiros técnica e comercialmente, e com transparência nas negociações. Isso é um diferencial muito grande para nós que somos revenda, porque nos ajuda a levar... Mas fica tranquilo, deu para a gente pegar a mensagem, Valtinho, fica tranquilo. Fica tranquilo. Legal essa introdução que o Walter fez, pessoal, tá? A gente aqui como distribuidor, aqui a gente fica agradecido aí desse reconhecimento aí, né? Que o Walter falou, somos parceiros mesmo, tá? Então a ideia aqui é ser transparente, mostrar aí as vantagens, ajudar, apoiar, e essas ações que a gente faz é justamente nesse sentido, né? De fazer com que, né? De ajudar a crescer, fortalecer, levar a mensagem do produto aí, levar conhecimento para vocês, tá bom? Então, esse aqui é o nosso objetivo aqui, tá? Me confirma só se vocês estão vendo minha tela aí, o Gabriel, aí se puder, só me dá um toque. Sim, estamos vendo aqui. Valeu, obrado. E aí, pessoal, como que a gente faz, né? Rafa, desculpe aí, avisou o pessoal que eu caiu minha conexão. Não sei até onde eles conseguiram ouvir. Você tinha parado lá na parte do distribuidor, né? Mas aí no final a gente volta. Fica tranquilo, Valtinho. Fica tranquilo. Fechado, então. Vou abrir aqui a minha apresentação, mas aí no final você finaliza. Fica tranquilo. O que eu estava só passando para o pessoal é que a gente costuma ser bem dinâmico, tá?
Então, eu ia pedir para vocês interagirem aí no chat, tá? Mandem aí as perguntas. Eu aqui, Rafael, como arquiteto de soluções, né? O Gabriel aqui também como pré-vendas aqui da Pars. Então, ele vai estar lendo aí as perguntas no chat. E aí, o legal é que a gente interaja mesmo, tá? Não vou ficar uma hora falando aqui, todo mundo só ouvindo, né? O legal é vocês mandarem as perguntas e a gente interagindo conforme vocês forem perguntando mesmo, né? Que é legal e acho que não fica cansativo, né? Não fica só eu falando uma hora aqui, maçante, tá bom? Então, mandem as perguntas no chat aí, o Gabriel vai estar lendo. E aí a gente, quanto mais perguntas vocês mandarem aí, mais interação a gente vai ter, acho que mais troca de ideias a gente vai ter aqui. Não fiquem com medo de fazer pergunta, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de todos aí. Então, fiquem à vontade aí, tá bom, pessoal? Fique até o final, tá bom? A gente costuma fazer uma surpresa aí no final, então, se vocês puderem, assista até o final aí, vai ser bem produtivo, tá bom? E aí, puxando o gancho no que o Valtinho falou, né, de OpenShift, inovação, grandes ideias, DevOps, microserviço, enfim, né, um monte de termo aí que o pessoal já está acostumado a ouvir, né? De fato, quando a Red Hat traz, né, o mercado traz uma solução dessa nova, né? O objetivo de fato é você tracionar, né? Você inovar, desde que você tenha abertura para isso. Isso que é bem legal, né? Então não adianta a gente trazer uma plataforma que ela tem vários recursos, várias finalidades, né? O Valtinho aí fez uma introdução bem legal aí de produto, mesmo que fosse bem breve, mas não adianta a gente ter todos os recursos disponíveis e a gente não ter a mentalidade para abrir para você conseguir utilizar esses recursos, né? Então, né, pode ser a melhor ferramenta do mundo com todos os recursos necessários. Se você não tem abertura dentro de casa para você trabalhar com isso, fica difícil, né? Ou de fato não adianta, né? Então não adianta falar que impulsiona, é inovação, é isso, é aquilo, se de fato você não tem abertura dentro de casa para você trabalhar com essas tecnologias, né? E aí o OpenShift ele traz de fato esse mundo de inovação, né? Em que sentido? A gente costuma falar para os clientes, né, que OpenShift hoje, container, microserviço, DevOps, quando você introduz isso dentro de casa, tem que ter primeiro uma mudança de cultura, né? Você tem que ter abertura, as equipes têm que ter a mentalidade de que você está trazendo uma tecnologia para dentro de casa para tracionar, para alavancar os negócios, né? Não é para substituir ninguém, não é para falar que o seu trabalho é ruim, que o trabalho do outro não funciona, isso, que aquilo, não, né? É de fato para você melhorar, né? Para que você tenha entregas mais rápidas, que o fluxo de trabalho seja melhorado, que você tenha controle, né? E aí o OpenShift, né? A ideia da Red Hat em trazer para o mercado uma solução dessa, né? E fazer com que o mercado adote esse tipo de solução, né? É de fato você mostrar valor para isso, né? O OpenShift hoje ele traz, ele não tem de fato limitação, e quando a gente fala limitação, seja de tecnologia, seja de aplicação, seja de recursos, seja de infraestrutura, ele vai partir do princípio de fato para sua necessidade. Então, se você está buscando, né, trazer melhoria para suas aplicações, trabalhar com machine learning, alguma coisa relacionada a analytics, né, BI, internet das coisas, cultura da inovação, então são bases, né, que o OpenShift te atende perfeitamente. E, de novo, né, a gente tem vários termos teoricamente tecnológicos, a gente tem vários termos que estão hoje de fato em alta no mercado, mas a gente sabe que tem muita empresa que ainda tem resistência, enfrenta barreira para você implementar isso dentro de casa. Então, eu trabalho hoje com BI, né? Estou implementando um BI que vai fazer isso e aquilo, né? Mas está usando, às vezes, um modelo arcaico, o modelo onde eles trazem informações disso é super precário, não é bem estruturado, né? Então, que tipo de inovação é essa que você está trazendo para dentro de casa, onde as coisas são limitadas, né? E o OpenShift, de fato, ele quebra, né, todas essas limitações. E, de novo, o objetivo é que vocês, seja como cliente, seja com quem está aprendendo, enfim, né, é que vocês tenham esse tipo de visão, que é o tipo de tecnologia que está vindo para somar como aprendizagem, como melhoria, enfim, né? Então, hoje, quando a gente fala, de fato, de OpenShift, né, a Red Hat, ela traz um discurso bem legal para o mercado, e não só no discurso, né, ela traz uma metodologia, assim, como aplicação mesmo, que eu acho bem legal, que é o fato dele não ser engessado, tá? A gente fala bastante para os clientes hoje que tem muitas tecnologias hoje no mercado que vocês possam imaginar aí. Se o pessoal quiser, vão colocando aí o que vocês trabalham, qual que é o foco de vocês na empresa, se é desenvolvimento, se é infraestrutura, se é inteligência artificial, seja qual for, né? Mas a gente sabe que muitas dessas tecnologias, elas são engessadas, né? E o OpenShift, ele já quebra logo de cara essa barreira, né? A partir do momento que eu te dou
várias possibilidades para você fazer uma implementação de uma ferramenta dessa, né? Seja no data center físico, seja na nuvem, seja no ambiente híbrido, multi-cloud, não tem limitação nenhuma. Vocês implementam hoje o OpenShift em qualquer um desses cenários. Eu tenho as minhas aplicações dentro de casa são as tradicionais. As minhas aplicações hoje estão nativas na nuvem. Estou trabalhando com inteligência artificial. Para o OpenShift, isso é indiferente. Você pode trazer qualquer uma dessas aplicações e ele vai melhorar a eficiência de como essas aplicações trabalham. Então, assim, primeiro, eu não tenho limitação de infraestrutura. Então, independente do cenário que você trabalha, que a sua aplicação trabalha, que a sua arquitetura hoje, ele vai te atender perfeitamente. Eu tenho a aplicação que é, né, o monolítico, né, o blocão tradicional, lá antigo pra caramba, que ninguém consegue mexer. Consigo trazer para dentro do OpenShift? Sim, consegue. Você não vai extrair os benefícios de transformar a sua aplicação em microserviços, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, mas você vai ter todo o benefício de ter uma arquitetura para trabalhar melhor essa aplicação tradicional que você tem, esse monolítico. Então, eu te dou vários benefícios, várias eficiências. Fica até redundante, né? Falando de benefício trocentas vezes aqui, fica redundante, né? Mas é de fato o que a tecnologia em si acaba apresentando, tá? Hoje, quando a gente fala de OpenShift mesmo, a primeira coisa que o pessoal está acostumado hoje é Kubernetes, né? Trabalha com Kubernetes. O mercado está acostumado a trabalhar com isso. Está desenvolvendo em Kubernetes, está buscando entender como que é o Kubernetes, como que funciona o Kubernetes, né? E aí, quando você apresenta uma plataforma que já tem, de fato, todas os benefícios, né? Todas as funcionalidades que o OpenShift agrega hoje, quando você quer trabalhar com container, a primeira pergunta que o pessoal faz é: eu vou perder o que eu desenvolvi hoje em Kubernetes? E não, tá? Quando ele fala que por que escolher o OpenShift para ser a ferramenta hoje de container, para desenvolvimento de container, primeiro é por causa de toda a funcionalidade embarcada na ferramenta, tá? Que aí a gente vai discutir aqui, eu vou mostrar para vocês. O OpenShift, diferente do que o mercado pratica hoje, as funcionalidades dele são nativas e você não compra a mais ou a menos por determinada funcionalidade, está embarcado. Então, comprou o OpenShift, você tem lá catálogo, tem esteira, pipeline, escalonamento, interface gráfica, enfim. Isso já está nativo dentro da solução para você utilizar, né? E existem hoje concorrentes no mercado, né? Outras empresas que trabalham, né, com soluções de container mesmo, que você tem que comprar as funcionalidades por partes, tá? Então, isso que é a sacada legal do OpenShift, é você comprar a solução de fato pronta, sem mais, sem menos, tá tudo lá nativo para você utilizar. E aí, quando você tem o desenvolvimento já hoje em container, né, no Kubernetes, e você quer trazer para o cenário do OpenShift, a sacada legal é que ele é 100% compatível. Em que sentido? Você pode trazer o seu container do jeito que você desenvolveu na comunidade, ele é 100%, né, aceitável, digamos assim, e aí você começa a customizar com as coisas do catálogo do OpenShift. Então, assim, você não perde o que você já desenvolveu. Então, isso que é a sacada legal. E a mudança de cultura que a gente falou no início é justamente isso. Você já deu o pontapé inicial, que é entender como o container funciona, começar a desenvolver em container, aí você fala, eu vou trazer uma plataforma nova, eu vou perder tudo que eu fiz? Não, você não perde nada. É você tirar, né? A gente fala bastante, a gente comenta bastante nas reuniões que o OpenShift aqui é como se fosse o nosso balde de Lego, né? Diferente aí do que a gente está acostumado, a gente já entrega o Lego pronto, né? Com todas as pecinhas encaixadas, e se você trazer uma pecinha de fora, você encaixa perfeitamente no seu Lego. E o Kubernetes é como se fosse o seu Lego desmontado, né? E aí você tem que ficar quebrando a cabeça, encaixando pecinha, tira de um lado, coloca no outro, e aí você acaba tendo problemas, tá? Então, de novo, né? Além de você ter a facilidade de ter as funcionalidades nativas hoje na solução, você tem a questão de dela ser compatível. Então, isso que é bem legal, né? Então, assim, você não vai perder o que você já desenvolveu, você vai melhorar o que você já desenvolveu, né? E aí, com tudo que ele já está agregado, né? Que é a questão de desafios, né? Provisionamento, entrega de aplicação, segurança do container, né? Principalmente hoje quando se fala aí de LGPD, vírus, ransomware, enfim. O OpenShift ele já te entrega isso nativo, então isso que é bem legal. São coisas que você precisa se preocupar? Sim, com certeza. Mas você sabendo que a base já está pronta, está seguro, está estável, e você tem as coisas práticas para você trabalhar, né? O salto de entrega para você é maior, a maneira como você desenvolve as coisas são maiores, a maneira como você vai fazer o gerenciamento é melhor.
Então, assim, é uma infinidade, assim, de benefícios que a ferramenta tem, né? Que a gente falou aqui, sei lá, 2 minutos não mais, né? 5, 10 minutos. A gente nem entrou no detalhe da aplicação, mas o legal é que acho que vocês começam. Se alguém não trabalha com a aplicação, vocês têm visão ou curiosidade para saber se de fato é tudo isso que a gente está falando, tá? Isso que é bem legal. Ô, Rafa, Pode falar. nós temos uma pergunta aqui do David Soares relacionado ao OpenShift. Ele perguntou assim: o OpenShift vem demonstrando indícios de longevidade. Será que é uma tecnologia que vamos utilizar, vamos continuar utilizando daqui a 10 anos? Cara, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Só para ele entender, não tenho visão do futuro, tá? Mas só para ele entender o porquê da brincadeira aqui, a Red Hat hoje, ela entendeu, eu vou falar Red Hat que acho que vai ficar claro a pergunta que ele fez, mas a Red Hat hoje, ela está transformando quase, eu vou dizer que acho que 90% dos produtos do catálogo deles, eles estão levando para a base do OpenShift. O virtualizador, barramento, enfim, né, o Fuse, Triscale, Heavy, enfim, acho que são os produtos aí que o pessoal está acostumado. Eles estão trazendo esses produtos para a base do OpenShift. Então, se o Rafa, fabricante... só complementando, não só a Red Hat, como a IBM também, né? Isso, exato. E o que eu ia complementar é justamente isso, Valtinho, que era assim, eu acho que não só vai durar por 10 anos, como a tendência é que, de fato, todo mundo utilize, né? Então, assim, é um produto de longa data, assim, a perder de vista, e o pessoal está entendendo que ele, como plataforma de base para qualquer tipo de aplicação que a gente tem hoje, ele é funcional. Então, eu vou chutar que é o tipo da coisa que vai entrar e não vai sair mais hoje das empresas. A tendência é que isso depois mude de cenário, no sentido de, em vez de você ter isso dentro de casa, você levar para uma nuvem, para uma multi-cloud, para um ambiente híbrido, nesse sentido, que tem hoje já a possibilidade de produto, de você trabalhar dessa forma, mas o mercado ainda tem um pouco de resistência em adotar esse tipo de infra, tá? Mas sim, é um produto eu chutaria que, né, para sempre, tá? Não vou chutar só 10 anos, não. Entrou dentro de casa e a tendência é ficar e crescer, tá? Mas muito boa pergunta aí do David. Tem mais alguma aí, Gabriel? Não. De pergunta só isso mesmo. Obrigado. Legal, boa. Isso aí, pessoal. Vamos mandando as perguntas aí, que são legais essas dúvidas, esses comentários que faz com a gente sair aí do padrão da apresentação, tá? E aí, só complementando aqui um Rafa, pouco... pede, por Oi, pode favor, falar? aí para o Gabriel ver também o chat aí, que tem pessoas falando aí pelo chat, tá? Ah, tá bom, tá bom. Vai monitorando aí. Se tiver pergunta, você me interrompe aí, Gabriel. Fica à vontade. Não. É isso mesmo, pelo chat mesmo. Tá bom. E aí, né? Legal, né? Então, assim, é produto de longa data, né? Ou para sempre, né? Digamos assim. E aí o fato do que eu estava comentando, né? Que é um produto hoje que ele já possibilita, né? Ele certifica, ele atesta que você já tem desenvolvido alguma coisa, você traz nativo não, né? Existe para dentro dele. Então faz com que de fato você cresça, você use por muito tempo, você implemente em outras áreas de negócio, tá? Então isso que é bem legal quando você adota o OpenShift como base aí da sua solução de container dentro da sua empresa, tá bom? O OpenShift hoje ele está na release 4.10, tá bom? E aí entrando um pouquinho na parte mais técnica, mas o que é legal aqui, o mercado entender, o pessoal aqui que é mais técnico, ter visão do produto, é que até a versão 3 do OpenShift, ele era todo segmentado, que é essa coluna aqui do lado esquerdo para vocês. Então, todo o processo de instalação, manutenção, enfim, né, sendo bem chato para vocês, era chato. Sendo bem chato, era chato. Mas era chato no sentido de que você tinha que montar a camada de infraestrutura, você tinha que instalar o sistema operacional, seja no ambiente físico ou virtualizado, e aí você vinha com o OpenShift por cima de toda essa camada. Então, toda a manutenção que você tinha que fazer, seja na infra, no sistema operacional ou na plataforma, tinha que ser muito minucioso para evitar problema. Quer perguntar? Pode perguntar. Sim, Rafa. Tem uma pergunta do Felipe Azevedo dizendo quais as diferenças entre o OpenShift e o OKD?
O OKD. O OKD Isso. é o da comunidade, tá? Boa também pergunta e até entrar no que a gente estava falando aqui da própria instalação e da release, tá? O OKD hoje, né, comparado aí o que o OpenShift oferece aí, que é da versão Enterprise, tá? É a versão de comunidade. Então, assim, a Red Hat, ela recomenda que vocês utilizem só para vocês verem a viabilidade do container ou da aplicação de vocês, testarem, ver se dá para migrar a aplicação, não dá, se vocês conseguem trabalhar ou não. Só que no OKD, ele é limitado. Então, assim, hoje no OpenShift, a gente tem clientes, por exemplo, que tem uma infra de 50 nodes, rodando uma média de 60 aplicações, e eu não consigo fazer isso dentro do OKD, tá? Então, o máximo que eu vi um cliente, né, por incrível que pareça, usando o OKD em ambiente de produção, foram 5 ou 6 aplicações, e aí foi feedback do próprio cliente, tá? Dor de cabeça. Em que sentido? Por não ser uma versão estabilizada, então a comunidade está em constante movimentação, atualização, trabalhando de fato no produto, tudo que eu tenho de mexida, né, que sai uma release, uma correção, algo do gênero, impacta nas aplicações dentro do cliente, né? E aí, conforme eu for crescendo, né, no OKD, vai ficando mais difícil de eu dar manutenção e gerenciar as aplicações, tá? Quando você traz para a versão Enterprise, que é o que a gente está falando aqui agora, né, que nem no caso a última que é a 4.10, a Red Hat está estabilizada. Então, eu tenho uma versão que ela está estável e eu consigo crescer, não só 10 aplicações, né, que eu comentei, 6, 10. Eu tenho clientes hoje que rodam 60, num cluster aí de 100 nós, 60 nós, 50 nós, só para vocês terem noção. Então, eu não consigo, tá? Eu falei, é retorno do próprio mercado. A limitação de crescimento, o OKD limita você crescer. Então, é legal para você entender e começar a trabalhar. Para você colocar no ambiente de produção e escalar internamente, você não consegue, tá? E aí, pegando o gancho também da pergunta, né, o fato dessa transformação que a Red Hat fez aqui, que nem eu comentei aqui, quando a instalação era toda segmentada para o que hoje é esse bloco aqui em vermelho, é justamente isso, fazer com que a curva de crescimento dentro do cliente seja prática, né? Porque hoje, em vez de eu ter a instalação por partes, infra, sistema operacional e plataforma, eu tenho hoje muito próximo do que a gente faz no Windows, que é você baixar um executável, instalar e pôr as aplicações para rodar internamente, simples assim, tá? E quando a gente fala simples assim, é simples assim. Então, qualquer tipo de atualização, mexida que eu precisar ter dentro da plataforma, eu não vou precisar me preocupar com a camada da aplicação, com o sistema operacional, com a infraestrutura. Eu me preocupo com o OpenShift. Ponto. Entendeu? Tem mais pergunta aí, Gabriel? Não, só isso mesmo, Rafa, por enquanto. Obrigado. Beleza. E aí, entrando um pouquinho de detalhe, né, e boa também a pergunta que fizeram aí sobre o OKD, né, é de fato você enxergar hoje como que o OpenShift ele vem segmentado, né, quais são de fato as fatias do bolo aqui dentro do OpenShift, né. Então, como eu comentei lá no início, que hoje ela é uma plataforma híbrida, né, então você de fato define qual que é o cenário que você quer trabalhar, tá. Hoje, a sacada legal que os clientes estão tendo é levar o OpenShift hoje para um ambiente multi-cloud, tá. Tem uma boa gama de clientes fazendo isso, tá, isso é bem legal. A Red Hat hoje, quando fala de sistema operacional no OpenShift, e aí estou falando do processo de instalação do OpenShift, tá? Ela não trabalha mais com o Hell, ela trabalha hoje com o CentOS, tá? Por quê? O Hell, quando a Red Hat utilizava, né, para fazer a instalação do OpenShift, já era o mínimo possível, e aí com o CoreOS, desculpa, né, não é CentOS, o CoreOS, eles conseguiram reduzir isso ainda mais, né? Então, assim, o que já era menor, eles conseguiram reduzir ainda mais. E aí a sacada legal do OpenShift, né, e de todas as aplicações hoje da Red Hat, é que ela sempre vai ter um mínimo, né, de recurso necessário para ela conseguir trabalhar, e o restante dos recursos, né, da infraestrutura, de modo geral, é para você colocar as aplicações. Então, a Red Hat ela não concorre com a aplicação, né? Então, você tem que ter lá um ambiente, às vezes, robusto para suportar toda a carga do sistema operacional, mas o que você vai trazer de aplicação. Não, ela coloca o mínimo necessário que atende o que você precisa para trabalhar e o resto é de recurso disponível para você utilizar internamente, né? E aí a gente vem com a camada de container e aí começa toda a automação das operações. Então isso que é bem legal no OpenShift, tá? Por ele estar integrado com o Hell, então você consegue automatizar as operações, que é você
automatizar o crescimento. Então, se eu tiver picos aí de consumo de memória, de CPU ou da própria instância da aplicação, eu conseguir crescer conforme a necessidade, limitar esse crescimento. Então, você consegue automatizar os processos internos dentro do OpenShift de uma maneira prática, isso é bem legal, tá? Quando ele entra na camada de aplicação, né? Então, que é toda essa camada em azul aqui, que é a última fatia do bolo aqui, é toda a questão de serviço, né? Que é o primeiro bloco. Então, todo o monitoramento, então você ter visão do que está sendo feito, o que está sendo executado, quais são os erros, logs, você voltar, né? Dar um showback na aplicação do tipo, fiz uma atualização, né? A gente fala, sei lá, subiu uma correção da aplicação, né? A tela era azul, subiu laranja. Nossa, o usuário não consegue mais trabalhar. Eu volto para a instância anterior, e aí o usuário vai conseguir continuar trabalhando perfeitamente. Toda a parte de registro, de log, de em tempo real de tudo que está sendo feito, né? Toda a parte de aplicação de serviços. Então, vou mostrar um pouco do catálogo de serviço aqui para vocês também, que é uma vantagem hoje do OpenShift, e frente ao Kubernetes e ao OKD, que perguntaram aqui também, o catálogo de serviço hoje ele é muito limitado e não é tudo que é compatível também, tá? Então, no OpenShift ele tem uma gama de serviço aqui já disponível nativo, sem custo para você trabalhar, tá? O Service Mesh, que é uma rede basicamente exclusiva aqui interno de container para você trabalhar, tá? O pessoal tem utilizado isso muito para trazer banco de dados para dentro do OpenShift, tá? Por incrível que pareça. E toda a parte de desenvolvimento das aplicações, né? Então, a automação dos builds, aplicar uma esteira, né? CI, CD, pipeline. Então, são, de novo, funcionalidades, né? Se a gente pega essa fatia por completo, eu tenho tudo nativo aqui hoje, e aí você consegue enxergar como que você vai trabalhar, como que você vai monitorar suas aplicações, como que você vai gerenciar o escalonamento dessas aplicações. São recursos que estão nativos hoje dentro da aplicação para você trabalhar, tá? Falando um pouco de arquitetura e entrando um pouco na parte mais técnica, mas só para vocês terem visão, tá? Que o pessoal pergunta muito hoje como que é feito o licenciamento do OpenShift, tá? Então, o OpenShift hoje ele tem uma arquitetura, né, padrão de mais ou menos 12 máquinas, tá? Só que dessas 12 máquinas só são licenciados os nodes, os workers aqui, né, que são de fato onde rodam as aplicações, tá? Por que é legal mostrar isso para vocês? Às vezes você fala para o cliente, né? A arquitetura mínima de um OpenShift hoje são 12 máquinas. Nossa, eu preciso de 12 máquinas? Sim, precisa. Porque eu tenho toda a camada de orquestração da aplicação, todo, né, o centro de controle da aplicação que faz o gerenciamento dos nós, camada de rede. Então, eu preciso dessa arquitetura mínima. Só que o que é licenciado são os workers, né, que antigamente eram chamados de nodes, que são, de fato, onde você roda as aplicações. Qual que é a sacada legal aqui, né? Eu preciso de 4 workers, 3 workers, 2 workers. Vai depender do tamanho das suas aplicações e vai depender do quanto de redundância você quer. Então, quanto mais workers você tiver, mais espaço você vai ter na sua infraestrutura para você balancear a carga das aplicações. Então, se eu tiver problema no worker, por exemplo, eu tenho que ter folga em 1 ou 2, 3, seja quantos eu tiver, para que eu consiga tombar as aplicações e eu não tenha parada, tá? Então, o objetivo do OpenShift é você enxergar o tamanho das suas aplicações e o quanto você quer ter de folga para você balancear as aplicações dentro da sua arquitetura e evitar parada, seja por manutenção, seja por problema no nó, seja por problema na própria aplicação, tá? Então, de novo, né, não se assuste se alguém falar que o mínimo de máquinas hoje para uma arquitetura do OpenShift são 12 máquinas, tá? O licenciamento não são das 12 máquinas, tá? São só dos workers, que geralmente são de 3 a 4, tá? As outras máquinas, a licença do worker já cobre, que é o sistema operacional, o CoreOS, né? Enfim, tudo que precisa para fazer a implementação da aplicação, tá? E aí o legal também do OpenShift, que não falei, né? O fato dele estar hoje num bloco hoje, que era esse daqui, né? Único da instalação, é a questão do update. Então, assim, hoje eu não preciso me preocupar em atualizar a infraestrutura, depois o sistema operacional e depois a plataforma. Hoje, quando eu faço... Oi, pode falar. Nós temos uma pergunta aqui do David Soares, perguntando se essas 12 máquinas são masters. Se as 12 máquinas são masters. Não são 12, não são, né? Tem master, tem
tem Bastion, tem vários tipos de máquinas. Não são todas Master, não. Tá? Tá ok, Rafa, obrigado. Mas boa pergunta também, que é isso que o pessoal também questiona, tá? Quando a gente fala, nossa, eu preciso de 3 Masters para fazer a instalação, para fazer o gerenciamento, sim, precisa. Porque já que teve cliente que quis fazer a instalação com uma quantidade reduzida de Masters, né? E ele não suportava todo o balanceamento de carga das aplicações que ele tinha. Então, quando o pessoal mostra a arquitetura em si, né, não é para vender licença, não é ambiente superestimado, defasado, né? Então, eles fazem, tá tudo calculado certinho, né? Que é de fato é o mínimo necessário para trabalhar e para ele suportar a arquitetura de modo geral. Inclusive, esses updates, que é o que eu estava comentando, é feito hoje dessa maneira, né? Então, quando eu tenho a arquitetura redonda, né? O OpenShift hoje, a questão do update, eu ia falar que ele era muito próximo do que a Microsoft pratica hoje, que é você enxergar o update lá dentro hoje do sistema operacional ou da aplicação e você dizer se você vai aplicar sim ou não, tá? Então, que nem eu estava comentando, você não precisa se preocupar em atualizar por partes. Ele vai te mostrar que tem uma atualização disponível e você vai dizer se você quer aplicar no cluster por completo ou não, tá bom? E aí, quando a gente está falando de container, tá? OpenShift, né? O legal é todo o pacote que a Red Hat de fato já oferece, né? Então, é a questão de controle, segurança, extensão. Então, de novo, né? É um ambiente muito grande. Nossa, eu tenho muitas funcionalidades que eu não vou utilizar. Sim, vai utilizar, né? O legal, que eu comentei lá no início, da questão de mudança de cultura, de você quebrar essas barreiras internas dentro de casa, é você enxergar que eu tenho um pacote de benefícios nativos embarcados dentro da solução, de modo geral, que é para você utilizar. Ponto, né? Então, você não vai pagar mais, você não vai mudar a maneira de você, às vezes, trabalhar, né? É você extrair todos os recursos que você, de fato, tem disponível para melhorar o seu processo de desenvolvimento ou de entrega da aplicação, ou até do gerenciamento, né? Então, assim, de novo, não é a mais, não é a menos. São recursos, de fato, necessários para facilitar a sua operação, tá bom? E aí, quando a gente está falando, né, de tudo que o OpenShift de fato oferece, né, então uma plataforma aí consistente, né? Então, o que você consegue fazer hoje com o OpenShift que é legal, né? Então, as operações serem automatizadas, seja o build, o deploy, o escalonamento, o rebuild da aplicação, se ela cair, se a aplicação ficar fora do ar, então isso é bem legal. A questão de você trabalhar multi-equipes, tá? Isso é uma sacada muito boa do OpenShift, que aí você consegue... Eu já vi, na verdade, fábricas de software, né, trabalhando com equipes espalhadas aí em vários lugares, então é bem legal, tá? Segurança por default, né, que nem eu falei, existem soluções de mercado aí que você consegue complementar o que o OpenShift já oferece de segurança, mas por default ele já tem uma sacada, um nível de segurança muito bom, tá? Então, isso que é bem legal também da ferramenta, tá? Toda a questão de controle, né? Então, tudo que está sendo trafegado, você consegue enxergar e visualizar, né? Os acessos, o controle, todo o tráfego de modo geral, os consumos, tá? Atualização, monitoramento, arquitetura, enfim, né? Então, de novo, né? São várias funcionalidades, vários benefícios que você tem que vai um pouco além do que de fato a tecnologia acaba oferecendo, né? Então, que nem a questão de você trabalhar multi-equipe, não tem nada a ver que é container, que é microserviço, que é DevOps, que é esteira, né? É o fato de você conseguir ter várias equipes trabalhando centralizado numa única aplicação, né? De uma maneira automatizada. Então, de novo, são sacadas legais que a ferramenta vai disponibilizando que facilita o trabalho da equipe de modo geral. Por isso que eu falei lá no início a questão de mudança de cultura, tá? Hoje, quando a gente fala de OpenShift também, né, de possibilidades, tá? Aqui está até um pouco desatualizada a minha apresentação aqui, né? Mas hoje, na verdade, são 4 modelos, tá, de utilização do OpenShift. A primeira aqui que é o dedicado, que é com foco na nuvem, tá? Então, é de fato você ir no Google Cloud ou na AWS e você receber de fato esse ambiente pronto, você não precisa implementar, tá? É de fato dizer a sua arquitetura que você quer e você receber isso pronto e já de fato começar a trabalhar, isso é bem legal, tá? Outra sacada legal que o mercado tem utilizado bastante é a questão de levar o OpenShift para Azure,
tá bom? Então, tem essa possibilidade. O legal é que a Microsoft acaba dando suporte no OpenShift quando você leva para o ambiente da Azure, tá? Por incrível que pareça. Então, você não precisa ficar fazendo ponte, né, entre a Microsoft e a Red Hat. A própria Microsoft dá suporte na solução e, se necessário, eles acionam a equipe de engenharia da Red Hat, tá? A terceira possibilidade aqui é para a nuvem da IBM, tá bom? Então, também tem essa possibilidade de implementar hoje o OpenShift na nuvem da IBM, que nem o Walter comentou aqui. Isso é bem legal, tá? E também a mesma coisa da Microsoft, a própria equipe da IBM acaba prestando aí o suporte necessário e se for necessário também, eles acionam a equipe de engenharia da própria Red Hat, tá? E por último, aqui a questão do Container Platform. Pode falar. O Felipe Azevedo está perguntando aqui para a gente se ele consegue rodar o OpenShift para o OCI. OCI? Não conheço o OCI. O que seria o OCI? Manda para a gente aí, Felipe, o que é. Eu não conheço. Falou que é Oracle Cloud. Ah, tá. Não consegue, tá? Não consegue. Por quê, né? O pessoal aí que é mais técnico aí sabe que basicamente a base aí de ambos, aí tanto o Red Hat quanto o Oracle é quase a mesma, né? Mas aí eles mudam algumas DLLs aí para de fato diferir uma aplicação da outra, tá? Mas não é compatível, tá? O único fabricante aí que não suporta soluções da Red Hat é a Oracle, tá? A gente vai encontrar no mercado hoje, a gente vê clientes rodando aplicações, produtos aí em ambos os ambientes, né, de Oracle na Red Hat, de Red Hat na Oracle, mas ambos os fabricantes não suportam, tá? Em que sentido? Pode ser que você consiga colocar para rodar sem nenhum tipo de problema, mas caso você tenha algum tipo de problema e você acionar os fabricantes, eles não vão te dar suporte porque não é compatível, tá? Então, o pessoal faz umas maracutaias aí para colocar para rodar, mas não, teoricamente, eles não se suportam. Parece até, eles não se bicam, né, se fosse a linguagem do mercado aí, tá? Mas não é compatível, tá? Se conseguir colocar para rodar, como a gente já viu, outras aplicações, perfeito, mas, de novo, se você tiver algum tipo de problema, tanto a Red Hat como a Oracle não vai te dar suporte, tá? Então, que nem Ô, até... Rafa, Pode falar. até o Felipe interagiu aqui novamente. Se ele tiver aquele bara metal rodando com o CoreOS, seria homologado pela Red Hat? Seria homologado, sim. Seria homologado. Ok, obrigado. Mas aí que nem eu falei, né? Dependendo de onde estiver rodando, se for na nuvem da Oracle, pode procurar aí em qualquer lugar que eles vão dizer que não é compatível, não é suportado. Então foi o que eu falei lá da questão da maracutaia, que é o que o pessoal faz hoje, tá? Mas é por conta e risco do cliente, tá bom? Ok, E Rafa, aí, obrigado. valeu. E aí o Container Platform, que é a última opção, é justamente nesse cenário, né? Que é você levar para um ambiente de fato, né? Seja um ambiente físico, virtual ou também na nuvem, tá? Então, né? Até boas perguntas que o pessoal fizeram, né? Mas aqui, a sacada legal do Container Platform para nuvem, tá? É você, de fato, pedir as máquinas na nuvem, né? Seja na Google ou na própria AWS. E aí você vai fazer toda a instalação, você não vai receber isso pronto, tá bom? E aí, né, a questão hoje de você trabalhar hoje com o OpenShift, né, é você ter de fato tudo segmentado, que é todo o processo de instalação, todo o deploy da sua aplicação, o monitoramento. Então, se vocês olharem aqui no detalhe, eu tenho, né, vários modelos aqui, vários modelos não, né, vários benefícios que são de fato nativos da solução em si, que facilita a operação. Tá? Então, é todo o processo de instalação, todo o processo de deploy das aplicações, o monitoramento da aplicação de modo geral e a operacionalização de modo geral, tá? Que é isso que é a sacada legal. Então, eu comentei lá no início que a gente tem hoje cliente, por exemplo, que roda 60 aplicações dentro do OpenShift. Imagina operacionalizar isso, monitorar, né? Ou se não tivesse vantagem, você acha que alguém colocaria 60 aplicações numa única plataforma para trabalhar? Né? Então, é meio que o próprio mercado acaba dando algumas ideias aí do quão boa, né? E aí boa no sentido de ser
atender, de fato, o que você precisa de necessidade interna, tá? O fato de você trabalhar hoje também com cloud híbrida dentro do OpenShift, a gente deixa isso muito claro que, assim, as aplicações do cliente precisam estar preparadas para trabalhar nesse cenário, tá? A vantagem do OpenShift, você levar ele para um conceito de multi-cloud, é você ter uma console única de gerenciamento e você escolher onde você vai provisionar suas aplicações. Então, quero provisionar da AWS, meu ambiente de homologação, perfeito. O meu ambiente de desenvolvimento é no Google e toda a minha produção vai para Azure. Você consegue fazer isso dentro do OpenShift através de uma única URL, que é o que ele está aqui, e fazendo isso através de uma console única. E aí ele vai te mostrar onde que estão rodando as aplicações, em qual das nuvens, e aí você consegue gerenciar o consumo para você também bilhetar aí, se você de fato tiver que cobrar o cliente final de vocês, caso você rode a aplicação do cliente, ou apresentar um custo interno aí de viabilidade, enfim, né? Então você tem essa visão e o OpenShift, de novo, né? Ele traciona para que isso seja fácil para você. Então você vai conseguir gerenciar e dizer para onde que você vai trabalhar ou não de uma maneira mais prática, tá? Para a gente chegar aqui nas etapas finais, aqui falando um pouco aqui de aplicação mesmo, tá? Que eu comentei lá no início, que é quando você desenvolve aplicações hoje em Kubernetes e quer continuar trabalhando com o OpenShift. Aqui, basicamente, é o que, né, são quase tudo, né, que a gente tem hoje de middleware, de aplicação aqui, que o mercado hoje trabalha quando você está desenvolvendo, de fato, a aplicação, né? A sacada legal da Red Hat é que ela incorporou todo esse catálogo, tá? Então, toda a questão de você desenvolver hoje as aplicações, como eu falei, né? Pô, desenvolvia lá em Kubernetes, eu vou perder? Não, eu tenho isso incorporado dentro do catálogo para que isso seja compatível. Então, desenvolvi em Kubernetes, utilizei plugins ou APIs da comunidade, eu vou trazer porque eles estão incorporados dentro do OpenShift, e aí eu tenho o catálogo da Red Hat para eu fazer, né, a troca conforme eu consigo trabalhar, tá? Conforme eu vou fazer o meu desenvolvimento, tá? Então, a Red Hat, ela incorporou esse Operator Hub, tá? Ela, em parceria com a AWS, o Google e a Microsoft. Isso é homologado, isso é certificado, tá? Então, ela trouxe para dentro de casa esses operadores, tá? Dentro de casa, assim, né? Dentro do catálogo de serviços da Red Hat, para que você continue desenvolvendo e que, de novo, né? Para você, às vezes, o que a Red Hat não tem dentro do catálogo dela, você consiga trabalhar, tá? E aí ela dá suporte, isso que é legal. Até a versão 3, o que você trazia de fora do catálogo, que não era suportado pela Red Hat, você conseguia colocar o seu container para trabalhar, mas caso tivesse algum tipo de problema no container, a Red Hat não te dava suporte, tá? Então ela ia te dar suporte no cluster, no nó, às vezes na customização, mas se ela identificasse que você tivesse algum operador da comunidade, ela ia falar que ela ia limitar a questão do suporte. E aí hoje, se você tiver um problema num container utilizando, né, um operador desses que está no catálogo da Red Hat, ela te dá suporte. Então, você pode abrir, criei todo o container aqui, ele não está funcionando. Então, ela vai validar lá o container, vai validar a customização. Se for um operador da comunidade, ela vai ver se está usando a versão correta, os parâmetros corretos, e vai te dar todo o passo a passo para você ajustar até que você consiga colocar de fato o container para trabalhar. Então, isso que é bem legal também da Red Hat, tá? A questão de desenvolvimento também tem uma sacada bem legal do OpenShift, nessa versão aqui 4, que é você ter as interfaces distintas, né? Em que sentido? Então, hoje você tem, num OpenShift só, duas interfaces. Uma para quem faz toda a administração do cluster e outra para quem desenvolve, tá? Por quê? Né? Imagina, eu vou disponibilizar o mesmo acesso para o desenvolvedor, aí ele chega lá e derruba o nó. Ele não precisa derrubar o nó, ele não precisa gerenciar o nó, ele não precisa enxergar nada disso. Ele só precisa enxergar o desenvolvimento da aplicação, o projeto dele, ponto, tá? Então, hoje, a partir da versão 4, a Red Hat dividiu. Por isso que você consegue trabalhar também com multi-equipes, né? Então, eu consigo, tanto a equipe de infra como a equipe de desenvolvimento, trabalhar em partes segmentadas, sem que uma interfira na outra, tá? Então, todo o processo aqui, né, de produtividade do desenvolvimento está separado da parte de infraestrutura, né, para que ambos não impactem no problema do outro, tá? Em que sentido? Sobe lá o desenvolvedor e derruba o nó. Poderia acontecer até a versão anterior.
ou o analista lá de infraestrutura vai mexer alguma coisa e derruba a aplicação, né? E fica aquela briga lá entre desenvolvimento e infraestrutura, né? Foi você. Aqui funciona, aí não funciona, né? Que a gente sabe que é comum no mercado. Então, hoje, quando a Red Hat, ela divide isso hoje dentro da aplicação, você coloca todo mundo para trabalhar em paralelo e, teoricamente, né? Quando eu falo teoricamente, um não interfere no outro, né? Um vai complementar o outro. Você está desenvolvendo, você está monitorando aí o cluster, né? E aí a gente meio que em conjunto está colocando as coisas para funcionar dentro do OpenShift, tá bom? E aí, para a gente finalizar, né? Por que escolher a Red Hat, né? É melhor? Né? Aí pode parecer um pouco redundante, tá? Mas a sacada legal da Red Hat, falando de mercado, é que ela desenvolve, né? Toda a questão do Kubernetes aí é desenvolvido em conjunto com o Google, tá? Então eles dominam aí mais de 50% de fatia do mercado, tá? Então por isso que o mercado tem adotado bastante esse conceito de container, tem adotado muito, começado a trabalhar com Kubernetes, tá? A base de clientes hoje ele é muito forte, tá? Então, como eu falei, clientes aí, né, que usa mais de 50 aplicações, mas hoje, por exemplo, é só para vocês terem noção, o Pix aí, que é a bola da vez aí, digamos assim, né? Roda em cima de uma plataforma da Red Hat, roda em cima do OpenShift, tá? Só para vocês terem noção. E aí, até fazendo a pergunta que fizeram, se é um produto aí que dura mais de 10 anos, tá? Alguém aqui já viu o Pix fora do ar? Se alguém viu, coloca no chat aí, por favor. A única vez que eu vi o Pix fora do ar foi porque o serviço do banco estava indisponível, tá? Só para vocês terem noção do poder de suportar as transações. Hoje, tá? O Pix aí o Pix, ó. O OpenShift que roda aí no Banco Central para suportar todas as transações aí do Pix, tá? Tinha uma norma aí do Banco Central que deveria suportar pelo menos 3.500 transações, 3.000 ou 2.000, acho que são 3.500 transações a cada 10 segundos, tá? Então, só para vocês entenderem o poder da ferramenta. E aí sai um pouco do que eu fico falando que é boa, é isso, é aquilo, né? Então, a gente tem um produto hoje que é nível nacional, todo mundo utiliza, né? E a requisição do Banco Central é que ela suportasse pelo menos 3.500 transações a cada 10 segundos, tá? E aí faz a pergunta que eu fiz, né? Alguém já viu fora do ar? As únicas vezes que eu vi era problema do banco, tá? Nunca do OpenShift lá que recebe as transações lá no Banco Central, tá? Então, toda transação, o sistema bancário do nosso país, a gente tem governo, varejo, enfim, né? Eu acredito que todo mundo aqui já navegou em algum produto, seja de mercado, seja internamente, que está rodando um OpenShift por trás e nem sabia, tá bom? A questão de cloud aqui, né? O OpenShift ele é certificado para trabalhar basicamente todas as nuvens, né? Então, né? E além da nuvem, né? É o que eu falei lá no início. É de fato você definir onde você quer trabalhar, na nuvem, qual nuvem, no ambiente, qual ambiente, híbrido. Para a gente é indiferente. O benefício da solução vai ser a mesma, a interface da solução vai ser a mesma, os benefícios da solução vão ser sempre as mesmas, né? Então, isso que é bem legal. Eu não tenho limitação, eu de fato entrego para você e você que escolhe onde você vai desenvolver, com que você vai trabalhar, em qual cenário, para a Red Hat ser indiferente, tá? E a questão de ser completo, tá? Pode parecer, às vezes, muito superficial, até por causa da questão de tempo, mas a ideia é que vocês enxerguem de uma maneira bem ampla que eu tenho tudo dentro da aplicação para trabalhar, seja a camada de infraestrutura, seja a camada de desenvolvimento, seja a camada de gerenciamento ou até de segurança. É um bloco, está nativo, está lá, você não precisa comprar mais por determinada coisa, menos por outra coisa, é completo, tá? É o que de fato ele mostra, tá lá para você de fato trabalhar, tá? E aí, só para a gente finalizar, né, o valor de negócio hoje do OpenShift, né, um ROI aqui de 531% em 5 anos, tá? Então, assim, o mercado fala que é um investimento alto, é uma aplicação cara, vai depender aí do que você entende como caro, tá? Falo isso porque quanto o pessoal às vezes perde com desenvolvimento, um retrabalho. E aqui não falando que o desenvolvimento é errado, não, tá? Mas é por não ter gerenciamento, por você não conseguir, às vezes, entregar 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo, tá? Eu já vi clientes que entregaram em paralelo 10 aplicações, rodando em paralelo, assim, implementando, tá? Então, todo esse retorno que você tem do investimento aqui em 5 anos,
ele é rápido, tá? Então, se a gente for olhar no mercado em si, tem soluções essas que o cliente compra e ele só tem prejuízo. Aqui ele sabe que em 5 anos ele já tem 500% de retorno do investimento que ele fez, tá? Então, de novo, o poder de alcance da ferramenta, que não falei do Pix, ele vai também para a parte financeira, né? Então, toda a robustez, toda a questão de ser completo, todos os benefícios, não é só da tecnologia em si, tá? É do investimento que você faz de modo geral, tá bom? É isso, pessoal. Aqui de novo, né? É legal essa interação que vocês fizeram aqui, boa, e as perguntas, tá? O legal aqui é mostrar que a Atrio aqui está disponível aí para atender aí o que vocês forem, o que vocês precisarem, fazer uma apresentação mais técnica, se vocês acharem necessário, tiverem interesse em conhecer mais a solução, conhecer um pouco mais da solução, do produto, tá? Levar internamente aí para dentro de casa, tá? A Atrio aqui sabe que pode contar comigo aqui, como o Pars, o Gabriel aí, todo o time comercial aqui da Pars, tá? Então, contem conosco aí com o que precisar. Agradeço aí a participação de todo mundo, tá bom? Obrigado aí pela atenção, né, pela presença, e só informando que o evento foi gravado, né, que eu tinha falado no início, e até o início da próxima semana nós vamos enviar para vocês o resumo aí, da gravação, né, do evento, tá bom? Obrigado aí pela atenção de todos, uma boa tarde aí. Valeu, pessoal. Obrigado, hein?